Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Eu sou a Desirê Esquisato e aqui comigo... Sou Rodrigo Gonçalves, é um prazer ter vocês por aqui. Eu queria pedir já para, se vocês gostarem do nosso episódio, deixa aí seu like, compartilhe esse conteúdo e nos ajude aí nos comentários colocando sugestões de temas que vocês querem ouvir, convidados que vocês querem ver. Hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês, de trazer um amigo, hoje meu professor no Empro, é o professor Ariovaldo, neurologista, está aqui para falar com a gente. Bem-vindo. Obrigado, dupla. Desirê e Rodrigo, a gente já trabalha na mesma área há algum tempo, então que honra estar aqui com vocês. Ari, obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui para gravar esse episódio com você. E a gente começa todos os nossos episódios falando um pouquinho dessa trajetória, que você é médico, hoje não atua na profissão e atua bastante atendendo com alguns projetos com a indústria farmacêutica, né? Então a gente tem alguns desafios por aí para o nosso bate-papo e eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória, de onde você teve essa mudança de chave, como que você começou a trabalhar com o pessoal para a indústria farmacêutica. Eu acho que a trajetória do speaker ele é muito comum, assim, né? Você começa a se dedicar numa área, então eu formei, fiz neurologia, acabei seguindo essa tendência de subespecialização, eu só me dedicava à cefaleia e, naturalmente, como cefaliatra, comecei fazendo algumas aulas primeiro em Belo Horizonte, depois no interior de Minas, à época morava em BH, e, naturalmente, isso foi se expandindo. Em 2008, com a Libs, eu tive a oportunidade eu fui escolhido meio como se fosse à época um speaker nacional, a época era Sumax, né, depois veio Sumax Pro, de viajar ao Brasil rodando, etc. E essa trajetória, né? Fazia, 7 coisas ao mesmo tempo. Consultório privado, era voluntário na universidade pública, trabalhava na universidade privada, publicava, enfim, vida de speaker, né? E eu percebi que havia uma lacuna ali. Eu falei, agora eu moro em São Paulo, a gente fala né? Já incorporou o Já incorporei em São Paulo. A gente veio pra cá, já incorporei o meu. E eu falei, tem alguma coisa aqui que não funciona. E à época, eu estava em BH, teve um cara muito legal da Pharma, o Glauber. O Glauber, em 2008, 2009, ficou me provocando. Doutor Ari, a gente queria fazer uma coisa diferente e tal. Aí eu ficava... A gente tentou almoço, jantar, 8 pessoas, 12 pessoas, etc. Então, eu vi como speaker que tinha espaço. A Pharma perguntava, a gente tem que fazer alguma coisa nova. E com a Lili, eu fiz 2 viagens que foram ambas para Viena. E a Lili tinha um desafio que era o seguinte, o Cymbalta, nos países que ele performava melhor, tinha um bom trabalho de conceito. Então tinha muito essa cobrança, etc. Aí, em 2010, em agosto de 2010, Juliano Anoado, à época da Lili, me falou assim, Ari, nossa, vocês estão fazendo alguma coisa em BH que está causando um barulho bom, seria possível treinar speakers dessa forma? E aí tudo começou. Em agosto de 2010, a gente treinou, eu fiz o primeiro speaker training com a Lili, e dali começou uma transição de carreira que foi passo a passo. E desculpa te interromper, não entendi. Foi para neuro ou não? Foi. Tá, legal. Na verdade foi E aí pensando bem na sua área, né? Você era cefaliatra e de repente me ajuda a treinar os cefaliatras aqui, ou os neurologistas, provavelmente, né? Especialistas em dor, Rodrigo. Porque de Cymbalta aí na época. Cymbalta. O desafio do Cymbalta era assim, nos países que performava bem, foi muito bem trabalhado o conceito de que era um produto que funcionava em dor e não era só um antidepressivo caro. Tá. A classe médica de dor falava assim, cara, vocês não conseguem usar direito esses antidepressivos aí, vocês estão falando que isso aqui é uma fortuna, isso não funciona. Então, essas viagens para Viena foram muito interessantes para eu ver. Eu entendi o que era o posicionamento que eles precisavam. E em dor é muito multidisciplinar. Então, a gente tinha clínicos de dor raiz, mas a gente tinha ortopedista, neurologista, endócrino, as especialidades que trabalhavam em dor. Então, foi um caldeirão de fatores
para a gente fazer esse primeiro speaker training em dor. E sim, como era algo que eu estava ali atuando, o primeiro foi mais fácil, porque eu tinha esse trânsito de, eu sou neuro. Conhecia a parte científica e sabia Exatamente, né? Exatamente. Agora, é engraçado, né? Porque a Desirê colocou, né, que você não atua como médico, e na verdade, hoje, a sua carreira, e a gente vai falar disso, a empresa que você trabalha, você atua treinando, capacitando os médicos a treinar outros médicos, mas no final da história você acaba impactando lá direto no paciente. Sim, porque cara. É como você vai formar o médico que vai atuar na ponta. Sim, Rodrigo, a dor, a gente estava nos bastidores, sempre tem bastidor de pré-gravação conversando com o Canezinho, né? Um pouquinho da trajetória. E ele contando, cara, que continua atendendo os pacientes, porque é muito difícil deixar o consultório, porque você deixa órfãos. Os pacientes viram e falam, mas como assim, doutor, você não vai atender mais? E é difícil encaminhar para alguém que faça igual você, né? É difícil. Muito, Rodrigo. São as dores, né? O paciente fica com dor, não quer que você vá embora. O colega que te encaminha muito, ele não quer que você vá embora. Tem uma pessoa querida, que é o Paulo Caramelli, que falava, como assim você vai parar de atender o consultório? Não pode e tal. Então, o que eu vi no final das contas? O gatilho que me fez falar assim, não, agora eu vou mesmo, foi quando eu fiz o meu primeiro treinamento em PBL, que era o último era variável desse fator. Estava chegando uma faculdade de medicina em Belo Horizonte, queria fazer diferente, aí eu conheci o PBL, vi uma pirâmide de aprendizado que falava assim, não, quando você assiste uma aula, você guarda, retém 80% do que você viu, assistiu, etc. Mas quando você assiste uma aula, você guarda 20%. Quando você assiste como audiência uma aula, você retém 5%, grosso modo, do que você viu. Quando você dá uma aula, você retém 80% do que você falou. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, isso aqui é diferente. E aí, claro que quando a gente faz uma transição de carreira, as pessoas têm uma visão meio romantizada. Não é de um dia para a noite, você vai fazendo uma transição aos poucos. Mas, cara, quando eu falei assim, eu posso, por esse caminho, atingir a vida de muito mais pacientes do que eu faço hoje. Eu não sei, assim, mas eu falo muito pro pessoal que eu trabalho. Eu falo, cara, foca sempre nesse propósito que vai dar bom. A gente trabalha no mercado que precisa rodar, precisa de resultado, mas foca em mudar a vida das pessoas que vai dar bom. Eu só pegar um gancho que o Ari falou dessa formação aí do PBL. E isso é um ponto importante que o médico, em geral, ele vai lá e se forma para ser assistente, aí ele começa a estudar, ele gosta mais de pesquisa, às vezes, ele gosta da ciência. Ele tem, vou chamar de um dom ali, de às vezes dar uma aula legal, e ele começa, por ser um bom médico, começar a ser chamado para ser speaker. E muitas vezes ele não tem formação. Hoje os laboratórios até muitos bancam a formação inicial, um speaker training e tudo mais, mas eu acho legal, Ari, até mostrar um pouco da sua trajetória, porque você foi se formar para isso, né? Você foi para a Holanda, você foi correr atrás de trazer o embasamento, e aí depois a gente fala dos treinamentos que você aplica, você traz, não é algo de achismo, tem muito embasamento teórico do porquê que aquilo é assim, né? Você imagina ter o Rodrigo de aluno, né, num curso chamado aí PRO, Educação Médica Profissional, que sou eu e professor Cássio Biapina, e eu vou falar uma coisa que a gente ouviu, Rodrigo, do professor Ricardo Bastos, quando eu e o Cássio conversamos com ele. O Cássio foi para a Holanda, iniciando uma parceria com a FMG, a Faculdade de Erasmus, no pós-doutorado dele para estudar sobre educação médica. Ele acabou transicionando a carreira, ele é pneumologista pediátrico, publicava muito em rinologia, e quando ele começa a publicar em educação, ele muda de carreira. Quando eu fui para a Holanda, iniciar o meu pós-doutorado, que ainda não foi concluso, eu decidi estudar essa primeira metodologia que a gente criou, que é o SBL, uma variação do PBL, no outro setting, para avaliar se a gente era capaz de educar cafeicultores familiares. Mas para não deixar solto, numa conversa com o Ricardo Bastos, ele falou assim, você e o Cássio, dado o estudo e o investimento que vocês fizeram, vocês dominam a nomenclatura no mundo ocidental do que se trata quando o tema é educação médica. E acho que isso acabou acontecendo naturalmente mesmo, porque como speaker, a primeira dor foi, ninguém me ensina isso aqui.
A pessoa me chama, me recebe alguém... Te dá um kit slide. Você vai pro evento. Então, muito do que eu acho que eu construí é ajudar a profissionalização do speaker, que fica meio solto, né, Dê? E aí, Ari, já pegando essa sua frase, quais são esses desafios de você capacitar esses speakers? Porque você se encontra em duas frentes, né? De quem era speaker, de quem recebia essas informações, e hoje, no caso, de quem consegue auxiliar na capacitação desses profissionais. Então, meio que eu consigo visualizar que você tem meio que essa visão 360 da coisa. Então, eu tenho certeza que quem tá aqui assistindo bastante a gente, muitos colegas da indústria ofertam um treinamento para os médicos, essa capacitação como speaker training. Então, quais são esses desafios que você enxergou ou enxerga até hoje sobre esse tema, assim? Eu acho que o primeiro é dividindo, como a gente está falando para um público que conhece Pharma, eu acho que KOL e Rising Star são os dois polos dessa conversa. Quando você pega um médico jovem, começando, que tudo isso para ele é novidade, ele descobre um mundo novo e quer ir. Esse indivíduo é o que eu acabei adquirindo mais experiência, porque você meio vem formando da base, né? Eu acho que agora ficou muito mais favorável. Eu acho que a gente vive com menos preconceito. Existia muito preconceito do tipo, mas você hoje, doutor, faz isso e trabalha com a indústria. Com o tempo isso veio, né? Advento da informação, revolução digital, etc. Esse Rising Star, eu acho que ele precisa, né? No começo eu denominava 28 a 43 anos, um cara que faz parte ainda de um serviço. Esse é um público que é muito legal de formar, que você forma da base. Agora, o outro polo, que já é um KOL, que já dá aula, que tem expressividade, etc., para mim é muito mais difícil de abordar pelo lugar que ele ocupa. Com o tempo, a gente acabou descobrindo uma coisa super legal, que é a seguinte: o KOL, com o tempo, ele também cansa. Ele vira e fala, mas eu já estou fazendo essa aula com esse mesmo formato, com o mesmo slide deck há 10, 12 anos. E aí ele começa com o desejo de querer performar mais. Aí é maravilhoso. Uma coisa que é legal, que às vezes eu escuto assim, você falando, porque as gerações estão mudando, né? Então as pessoas, por exemplo, eu me pego com as minhas irmãs, assim, a minha irmã mais velha com a minha irmã mais nova. Então, hoje as pessoas, da forma como elas aprendem, tá um pouco diferente, como você retém a informação. Então, esse profissional, esse speaker, que já faz isso há um bom tempo, também tem que estar atualizado nisso, não é, Ari? Sim. O que você acha sobre isso? Acho total. Você não tem mais que 25 anos, né? Não, ainda. Eu faço 25 semana que vem. Gente, eu vejo hoje uma grande oportunidade. Assim, eu já lidei com revoluções de speaker. Eu já fui atender cliente que falou assim, Ari, eu estava no speaker training pelo Zoom, que é mais difícil, todo mundo longe, e uma speaker determinada falou, não acredito que a gente vai usar o mesmo slide kit, com o mesmo formato, etc. O que para o gerente médico, gerente de produto, é aquele sufoco, né? Por que isso acabou acontecendo? Porque todo mundo quer performar bem. Você também não quer... Eu vejo muito assim, no começo as pessoas acham legal, se deslumbram, essa carreira de speaker é super legal. Só que no final, é uma exposição que no final muito da noite você quer assim, eu fui bem, eu performei bem. Então agora, tudo ficou mais fácil, sabe? Hoje, para ser mais claro de onde a gente está hoje, o que na Sinapse a gente faz? Quando a gente realiza... O Rodrigo, acho que você não participou de nenhum projeto desse ainda, porque eu sempre falo isso, na minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar com o Flávio Augusto, da WhatsApp, ele mudou muito a minha cabeça de entender a educação. É um cara que fala, Ari, educação funciona quando o indivíduo faz um curso e aplica amanhã. Isso é maravilhoso.
Então, o que a gente está fazendo hoje que ajudou muito? Hoje, quando a gente começa um projeto novo, a gente tem um autoteste que o speaker realiza com base neurocientífica e ajuda a entender onde ele está. Em termos de habilidades de comunicação, emocionais, sociais e o que quem nos ouve aqui tem muita demanda realmente. Conhecimento técnico, atitude e posicionamento. Porque é muito difícil você pegar um speaker pronto e provocar a seguinte consciência. Olha, doutor, você faz um trabalho maravilhoso, mas você não sabe ainda quanto do produto talvez você precise. Na hora de se posicionar, eu não quero que você fique vendido para não só perder a sua característica, mas eu preciso que você se posicione. Então hoje, Rodrigo, quando a gente faz um treinamento novo, é um autoteste com base científica que ele se encontra em 4 níveis. Dali para frente, a gente tem trilhas de aprendizagem. O nível 4 pode virar 3, pode virar 2, pode virar 1. O 3 vira 2, o 2 só pode virar 1 e o 1 só pode melhorar. Aí a gente tem uma trilha de aprendizagem meio definida, onde ele fala assim, entendi, se eu quiser virar um speaker internacional, etc., tá aqui o que eu preciso fazer. Então a gente ajuda a construir essa trilha para ele. E aí, como ele vai se desenvolver, cada cliente tem um jeito, um perfil. Então tem cliente que tem uma plataforma própria, né? Fazer homenagem aqui ao querido Clauber da Sanofi, que faz um trabalho maravilhoso. E o Clauber, e agora, por exemplo, ele investe muito nisso, de formar speakers jovens, de criar uma base, etc. Mas o que eu acho que mudou na nossa vida, claro, é fazer o que a gente mais faz, que é desenvolver as habilidades comunicacionais inerentes à profissão. E isso é interessante, Ari. E 2 pontos importantes. Um pouco de onde eu acho esses testes, onde eu vejo, aí já estou até fazendo a propaganda, você tem um livro e que fala um bocado disso, que ele é muito voltado pro speaker, mas eu acho que é uma boa leitura também para o pessoal da indústria, para dar uma olhada, para entender as coisas, né? Então, fala um pouquinho mais do livro aí pra gente. Rodrigo, acho que no mundo da farma, o que a gente acabou se firmando, eu começo a conversar com vocês, a gente abre tanto assunto e é tão legal que, desculpa se às vezes a gente arboriza, como dizem os psiquiatras, né? Então, para focar, eu acho que com o tempo a gente acabou sendo reconhecido assim, a gente ajuda você a fazer um mini meeting no estado da arte. Você quer fazer um mini meeting no estado da arte, que fica assim, o speaker sai de lá, nossa, o que a gente acabou descobrindo com o tempo? Que tem um protocolo pré-mini meeting, per-mini meeting e pós-mini meeting. E o livro, ele acabou sendo um manual valioso para quem implementa. Porque tanta informação, e aí eu acho que é uma leitura que está ficando muito valiosa na farma, porque ficou mais claro. Se eu quero fazer um dia um speaker program, algo profundo metodologicamente, qual é o perfil de speaker que você vai trazer? Eu acho que ele continua entre 2 polos. Um indivíduo 28 a 43 anos, com alta habilidade de comunicação, liderança empática, já tem que ter alguma experiência com o produto, e o outro que é muito um indivíduo que já é formador de opinião, que tem muita experiência, etc. Então, quem que você quer formar e como? Beleza, faça um speaker program. A gente sabe que a gente é muito regulado no nosso mercado, a gente tem a Interfarma e não se trata de desenvolver soft skills, a gente está falando de hard science, de como ensinar um médico a ensinar outros médicos. Esse ponto eu acho que é um ponto que vale a gente pontuar. E fica até a dica aí para o pessoal da indústria, o gerente, a pessoa que está lá, tanto gerente médico quanto gerente de marketing, e que muitas vezes ele pensa, poxa, eu vou trazer o doutor Joãozinho, que ele é um sujeito extremamente renomado, ele entende tudo da doença e provavelmente entende mesmo, participou das pesquisas, tem experiência pra caramba com a doença, já é um usuário da medicação, tem experiência naquilo, tem mão com o remédio, mas ele é ruim de dar aula. E aí ele pensa assim, poxa, eu vou trazer o doutor Joãozinho, como é que eu falo pro doutor Joãozinho que eu vou treinar esse cara? Então, isso é uma coisa que vocês fazem bem, né? De conseguir mostrar pro doutor Joãozinho, o senhor sabe tudo da doença X, mas eu vou te ensinar agora educação.
e mostrar para ele que tá tudo bem você não saber. Você é muito bom nisso, eu vou te ensinar outra habilidade, né? E hoje tá muito favorável, como a Dê colocou, porque esse indivíduo, ele sabe que ele tá exposto, ele vem entrantes a todo momento. Ele vê o doutor mais novo que dá uma baita aula. E aí, mas não é simples essa dicotomia. Tem um filme que edifica, a pessoa tem que ver e fazer o filtro com as suas crenças, etc. Mas é uma metáfora bem interessante. A criação da Mulher Maravilha parte da premissa onde, né, o professor Marston tinha criado o DISC em Harvard. Com a esposa dele, ele cria o polígrafo e depois ele cria a Mulher Maravilha a partir de uma observação de que ele não conseguia... Ele via duas mulheres perfeitas na cabeça dele, ele não conseguia pegar. Então, quando a gente fez aquele trabalho com a Lily, tudo nasceu, eu lembro da apresentação, o Juliano falou assim, o speaker ideal são dois. Esse aqui e esse aqui. E a gente sempre do início, mas por que a gente não pode misturar essa turma? Mas foram necessários muitos anos para chegar nesse teste. E esse momento que a gente vive hoje, que um KOL, ele chega e fala assim, sendo mais claro com o autoteste. Ele faz o autoteste e se classifica por 4 níveis. Mas ele começa a ver assim, você está me dizendo que eu tenho que melhorar atitude e posicionamento, conhecimento técnico, habilidade de comunicação, habilidade social e emocional. E tem algumas perguntas que variam conforme o cliente, por exemplo, línguas. Cara, se você quer ser um palestrante internacional, você tem que estudar línguas. Eles hoje são muito abertos. Eles falam, tá, me dá feedback. Eu falei do pré, peri, pós-evento. O que eu acho que a gente mais mudou? Pré-evento, deixar gerente médico, gerente de produto, consultor, o ecossistema inteiro alinhado para ir para pré-evento com tudo que precisa ser feito. Desde preparar, escolher o restaurante, isolamento acústico, tudo que precisa, né? No dia do evento, observar o speaker com esse olhar crítico educacional. Ele tem ferramentas para isso, a gente chama de teste 360. Você pergunta para o speaker, para o consultor, para a força de vendas, para a audiência como ele foi. E no pós-evento, Rodrigo, um feedback qualificado e com cuidado alinhado com o cliente. Não dá para chegar para esse doutor Joãozinho que você citou. Oi, doutor Joãozinho, eu queria te dar uma notícia. Você foi muito ruim. Hã? Você foi muito ruim. Não é assim, né? Mas quando ele recebe uma avaliação que ele fala assim, nossa, eu estou sendo avaliado por princípios que começaram com Aristóteles. Tudo bem. Hoje eu vejo que os speakers querem esse feedback. Porque esse é um problema. Quando você vai dar aula para a indústria, já deu muito, eu já dei muito. Normalmente você não tem feedback. Então você fala, e aí, foi bom ou não foi? Não sei. E o Ari, deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa citar nomes, nada assim, mas teve algum projeto de speaker training que você falou assim, isso não vai dar bom? Acho que com o tempo é igual olhar paciente, né, Rodrigo? O prognóstico se define desde o início. Porque às vezes, né, tem a sua percepção do tipo, putz, não vai dar bom, né? E aí também tem a pessoa que tá te contratando, e aí você tem que meio que trabalhar com esse jogo de cintura, mas você já tá vendo o resultado final lá, sabe? Sabe o que não... Quando você me perguntou no início o que mais desafiador às vezes para um speaker é quando você tá fazendo uma transição profissional em termos monetários. Eu tenho que publicar, eu tenho que ser referência, mas eu também tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que criar filho. Não é fácil você equacionar isso tudo. Eu estou fazendo esse paralelo porque hoje, com 15 anos de prática, bem estabelecido, hoje eu acho que eu consigo fazer uma coisa que é difícil no começo, que é quando vê sinais ruins não avançar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa querida que me expôs uma situação... É como um bom cirurgião, né? Você vira e fala, cara, é melhor a gente não avançar. Qual é, para mim, o ponto mais doloroso? Então, você que é gerente médico, gerente de produto, diretor, qual que é o ponto doloroso que você tem que focar? É o combinado antes do speaker training. Porque se você combina assim, doutor, eu estou te trazendo para conhecer algo novo, em termos, vocês são maravilhosos, né? E... as ferramentas tecnológicas, vou te trazer uma metodologia inovadora, mas a pergunta tem que ser assim, isso é algo que você quer? Se você não quiser, tudo bem,
mas esse treinamento aqui, ele vai ser assim. Se você não tem esse combinado, você vira um refém na sala de aula do treinamento. Porque você tem um indivíduo ali dentro que ele fala, não, eu não quero, mas isso aqui... Estou acostumada a usar essa ferramenta, essa metodologia, isso eu faço há anos. Não vou mudar, você acaba ficando meio que refém da situação. E eu não sei, mas a gente já participou de alguns treinamentos, enfim, acompanhou alguns eventos, e às vezes a gente sabe que existem profissionais que se sentem um pouco desconfortável, né? Porque já estão acostumados, fazem isso a vida inteira e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é uma coisa meio que engraçada, né? Quando algum meio que se posiciona do tipo, não quero, parece que vai meio que puxa vários outros profissionais também para pensarem e refletir sobre isso. Então é uma dica super importante essa ali desse combinado. O combinado não sai caro, né? E nem você foi, porque assim, eu acho que onde que tem que ser a coerência? É difícil realmente quem está nessa posição, porque ele é cobrado para inovar, ele tem que entregar resultado, são 1000 variáveis, então é budget, é médico, é tudo mais. E o cliente quer realmente, eu quero nesse programa fazer inovação. Só que esse combinado tem que ser uma pergunta sincera, legítima. Doutor, a gente reconhece todo o seu trabalho, a gente quer fazer... Se você não quer e quer continuar dessa forma... Não deve ser fácil falar tá tudo bem, né, Dê? Porque... Não, mas tem outras opções. Você pode fazer treinamentos diferentes e às vezes tem gente... Bom, você já foi em aula, sim, todos nós aqui, de chegar lá e ter um pesquisador, que é uma referência mundial, PI de vários estudos, é quem lançou a molécula, mas ele dá uma aula ruim. Mas é importante ele estar lá, porque ele é uma referência mundial na ciência. E tá tudo bem. Você sabe que não é ele que vai conduzir a aula. E depois você vai ter os replicadores, pessoas boas. Mas se você não tiver um combinado com ele... não. Mas eu falo assim, esse cara não tem que ir pro speaker training. Esse cara tem que ir para uma aula a mais ali para servir de... Não, mas assim, Rodrigo, hoje, cara, se você... Pelo momento que a gente está vivendo, você consegue quando você convida e explica por que esse cara ele começou a viver uma coisa, a revolução educacional ela vem da base. Ele começa a ver o seguinte, eu vou fazer a aula, ninguém presta atenção no que eu falo, as pessoas vão para o WhatsApp, que está acontecendo? Eu estava pensando nessa persona que eu pensei, alguém que, sei lá, o Braunwald, que é o papa da cardiologia, referência mundial. Esse cara talvez não, mas... Os normais, né? Ele aceita. Todo mundo hoje, quando você fala pra ele, porque não era assim, o acesso à informação só passava por ele. Então, cara, ou você vai no meu mini meeting ouvir o que eu falo, ou você não vai ter acesso à informação, a não ser que você vá pra fora e tal. Hoje, eu defendo assim, se as pessoas forem pro WhatsApp no mini meeting que você é o speaker, a priori o problema é seu. Sim, sem dúvida. A priori o problema é seu. Então, é muito aberto esse indivíduo hoje que ele fala assim, não, eu quero conhecer essa regra do jogo, eu quero estar junto. O que dificulta é que na minha relação com a farma, é uma relação complexa, que envolve um monte de coisa. Muitas vezes um QOL desse ele é acionado em inúmeras situações. Então, a pergunta de ouro é, eu tô pensando em fazer isso, acho que vai ser super legal, o que você acha? Acho que vai ser bacana. Porque quando você pergunta assim, você está perguntando numa condição prévia que você ainda não determinou. Depois de determinado, você querer no meio assim, de um projeto usar o programa para fazer essa conversão, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí pensando nisso, então o gerente, o diretor lá, alguém resolveu... Primeiro ele tem um desafio. Ele tem que lançar um produto, ele tem que reviver um produto, comunicar melhor um produto que está perdendo para um concorrente. E ele resolveu que uma das estratégias dele vai ser um ciclo de conversas, palestras, ele vai levar conhecimento para o médico. E aí vem algumas coisas, eu queria algumas dicas suas para essa pessoa que está lá na farma. Primeiro, ele vai escolher o speaker. E aí você já falou de algumas coisas, ele tem que fazer um balanço entre QOL e Rising Stars, ele tem que conversar com essa pessoa antes se ele vai dar um speaker training. Qual que é a dica, primeiro, para escolher esse speaker? Rodrigo, assim, o que eu aprendi com o tempo vendo os clientes, como a gente vê caso clínico? Cara, primeira coisa, você tem um produto, lançamento é uma coisa especial, diferente do regular, é um momento muito específico, né? Agora, o que eu sempre
depois desafio. A gente tem a nossa primeira metodologia, a gente fez um estudo comparando o ROI, o retorno por dólar investido, de usar uma metodologia nossa versus patrocinar um grande evento. O que a gente descobriu com isso que era algo empírico? Se o seu produto é muito conceitual, o caminho é um. Se o produto não é muito conceitual e ele é mais massificação, etc., o caminho é outro. Então, para mim, isso é muito importante. Tá. Então, antes até de escolher o speaker, ele tem que entender o que é o produto dele. Que é um negócio legal que a gente faz isso na sala de aula, mas muitas vezes a indústria esquece de fazer isso no evento. Qual é o objetivo didático ali que eu tenho? Então, assim, se eu fosse viver hoje a jornada do que eu convivo muito, que é, a gente vai especializado em fazer mini meeting promocional, que é o nosso fluxo. Quando um cliente chama hoje, quando ele começa... Muito comum, o cliente muda de empresa. Oi, Ari, queria bater um papo com você. Quando a gente bate esse papo, a primeira coisa é: um programa educacional robusto vai alavancar o que você precisa? Vai. Pergunta número 1. Legal. Se ele der ok, segunda coisa que eu acho que é fundamental: monte um programa educacional que fuja de aula isolada. O outro lado ele fala assim... já sei, lá vem o cara da farma. Ele quer fazer um evento para falar do assunto X uma vez e vai embora. Então, sempre que possível, crie um programa de educação. Não precisa ser nada muito complexo. Você fez o Speaker Training, marca 2 encontros online. Eu faço muito isso. Você faz um Speaker Training fevereiro, março, aquela época de ouro, marca um encontro em junho, em outubro, para que os speakers tenham essa sensação de faculty. Eu faço parte de um programa. Feito, isso é uma recomendação. E aí você começa a descer para o detalhe, legal, vou fazer meu speaker training. Hoje é um desafio e eu sei que não é simples, online ou presencial? Tudo depende de 1000 variáveis, né? Não dá para comparar um presencial com online, mas o custo de um presencial também envolve muita coisa. Então, a gente dá para fazer muita coisa online, para um produto que tenha menos budget, e o ideal é fazer presencial. Agora, quando ele vai para o campo, o que para mim um speaker tem que sair de lá assim... Ele não sai exímio porque eu acho que ele vai se desenvolver depois que ele implementa umas 3 vezes. É a curva de aprendizado dele. Mas como é que eu consigo ter um speaker que fala da minha mensagem, que deixa claro o que eu preciso, veio lá do marketing, perpassa os objetivos de aprendizagem que o gerente médico definiu, se articula com o que todo programa que a gente faz a gente chama sempre sponsors, é aquele KOL que vai ser o padrinho, a madrinha do programa, que também está alinhado, e ele é capaz de replicar isso em termos de forma, de como. E claro, né, gente, a grande peça-chave dessa história, que para mim só com muitos anos de prática que eu consegui trazer, é o consultor ou representante. Se esse indivíduo, número 1, na minha opinião, se ele não vê valor, ele começa a olhar assim, mais um evento para fazer. Se ele não compra a ideia, esquece. Acho que isso é para tudo, né? Mas o comprar ideia, às vezes, é assim. Hoje eu faço um exercício de empatia. Como é que ele compra uma ideia, na minha opinião? Quando ele convida os médicos para um mini meeting, que ele tem algo diferenciado, ele tem uma coisa na mão. Doutor, eu estou te convidando para um evento que não é um mero bate-papo, mas não é aquela aula que só vai sair do consultório, ouvir 30, 40 minutos alguém falar, vai ter umas perguntas e a gente vai jantar. A gente vai fazer uma coisa com interatividade estruturada, vai ter troca de vivência. É muito importante isso para quem não é pesquisador, porque você vai no evento, aí fala o speaker e o pesquisador. Então, o médico de consultório, eu não estou dizendo aqui, para que fique claro, né, que a opinião de um especialista tem mais evidência do que um estudo controlado. Não é isso. Mas o mini-meeting é um evento de troca. Então, quando o representante consultor ele tem essa moeda, ele fala, opa, isso aqui me diferencia. No dia do evento, é a parte mais complexa, eu acho que os consultores conseguem entender bem o protocolo do que eu tenho que fazer no restaurante, uma série de detalhes, mas uma dica para você em casa, cuidado para ao envolver eventos. Às vezes você envolve eventos para fazer um evento super legal e na hora fica tudo muito
Volta a falar um cliente, por exemplo, que ficou triste. Nossa, ela ficou arrasada. Ela foi, investiu no programa, vestiu a camisa, uma grouper. Foi no dia de implementar, quando ela recebe a foto de que eventos mandou do restaurante, tudo cadeira escolar para ir jantar depois. Ela ficou super frustrada. Não era isso, não foi o que eu pensei. Eu investi, eu vim aqui e tal. Mas para falar de solução, né? O pré-evento até os médicos chegarem, eu acho que a coisa vai muito bem. O que é difícil é mudar a mentalidade das pessoas durante o evento. Porque durante o evento, na nossa experiência, é quando o médico revela o real ponto de dor. O médico não chega numa visita e fala assim, nossa, eu gosto muito dessa patologia, mas de verdade, eu tenho uma vida corrida. Eu preciso de mais tempo para cuidar de mim e eu não estou conseguindo. Agora, quando ele vai num mini-meeting, você tem ali uma oportunidade de observar os médicos interagindo e revelando qual é a dor. Com isso, então dica para você que está em casa, isso me incomoda um pouco. Às vezes eu não entendo o seguinte, como é que no dia do evento as pessoas... Quer ver uma coisa interessante? Não tem caneta, cara. Pede uma caneta no dia do evento. Então, no dia do evento, quem está dando suporte precisa ouvir atentamente, ver o que está acontecendo. O ideal é quando você tem um MSL vendo o técnico e o consultor ou representante vendo essa segmentação atitudinal. Mas a segmentação atitudinal também, Rodrigo. Eu acabei com o tempo, assim, para mim a dor dos médicos são 4, cara. Ou é praticidade, eu quero mais tempo para cuidar de mim ou para o meu negócio. Ou ele quer ser visto como referência. Ou ele é paciente, é pessoa. Ou ele gosta de ser seguro, seguir o guideline da instituição. Quando o consultor vê isso, e aí que vem para mim a mágica, que eu sei que é difícil, hoje com a experiência de raras, nem sempre dá para ser feito, mas é tentar fazer uma visita inteligente 72 horas depois do mini-meeting. Isso quando acontece para fechar, eu falo isso muito com os meus clientes, eles ficam às vezes assim, nossa, mas eu tô preocupada que isso não acontecer. Aí eu falo, olha, a mágica da educação é igual o palhaço quando vai no picadeiro. Se ele ficar preocupado com texto, ele não faz ninguém rir. A coisa vai florescer e o seu resultado vai vir normalmente. Então, assim, graças a Deus, né, Rodrigo? A gente tem clientes que a nossa especialidade é principalmente acelerar a adoção de inovação que envolve envolvimento com conceito. Então, quando tudo isso é seguido, dá bom, mas o mais difícil para mim hoje é realmente as pessoas verem, opa, todo esse esforço vai converter em resultado, que todo mundo vai bater a meta e pacientes e famílias terão vidas diferentes. Será que eu sou idealista demais? Não sei, acho que eu sei. Eu acho que é interessante você falou, Ari, e aí tentando fazer um resumão, você me complementa aqui, mas que é importante para quem está nos assistindo, é pensar, então, eu tenho que pensar lá no pré-evento, e aí você falou meio en passant ali, você falou muito do convite, mas eu sei que você prega, inclusive, selecionar bem quem eu vou levar para o evento, né? Sim. A audiência. Estou falando não do speaker, pessoal. Eu não vou passar naquele bairro ali e chamar todo mundo do hospital, todo mundo do bairro, né? Você seleciona a dedo. Sim, Rodrigo, sim. Você foi agora na mágica do negócio, né? O que aconteceu, a mágica do negócio, eu acho que assim, a gente escreveu o livro Um Novo Jeito de Ensinar e Influenciar Pessoas. Por que a gente entende que foi um novo jeito? Primeiro, a gente via, eu acho que eu era TDAH, não tinha neurologista para fazer na época, mas para mim a aula dispositiva era torturante, cara. Aquilo um professor ruim, quando começava a falar, eu ficava louco, ia para a sala da diretora. Então, houve um drive, uma coisa de ver, pô, mas isso aqui não precisa ser assim, pode ser mais legal. O que eu mais adoro no evento é quando os médicos, as pessoas que participam, falam assim, eu não vi o tempo passar. Legal. Mas o que a gente trouxe talvez de mais novo? E no começo foi intuitivo. Eu comecei a perceber que nos mini-meetings você tinha ali 2 a 3 pessoas que se elas adotassem a ideia, os outros iam. E à época, por um contato com o agronegócio, que a gente também acabou crescendo muito e atua bastante, apesar do nosso foco principal ser speaker training, que a gente mais faz, existe uma curva famosa, que é a curva de adoção de inovação de Rogers. Então, vou ser prático do que a gente faz hoje. Quando o cliente chama a gente para fazer o ano 1, a nossa principal metodologia é a aula dialogada.
que é mais flexível, pode ter até 22 pessoas, e o ideal é que você tenha 25% de influenciadores e 75% de target. Isso na plateia. Na plateia. Essa é a dor inicial. Por que eu falo ano 1? Porque é um ano que não é fácil mudar a cultura da força de vendas. A força de vendas, ela está acostumada e ela está certa. Eu tenho que garantir quórum para o evento. No ano 1, aula dialogada, beleza, não precisa ficar perfeito, mas siga essa premissa. No ano 2, que é o SBL, o Synapse Baseline, aí a gente começa. É 8 a 16, 25% influenciador, 75% target e não pode trazer cético. Se você traz cético, acelera a adoção da curva. Mas tem que estar tudo muito ajeitado. É uma coisa mais gourmetizada, digamos assim. É que acontece, como o Rodrigo falou, que o segredo no mini-meeting é a segmentação da audiência. Se você compõe um grupo, dicas práticas, né? O que é difícil para mim no mini-meeting? O cético. Um indivíduo que ele vira ali, lembra que eu falei do Cymbalta, da duloxetina? Você leva um indivíduo que fala assim, olha, você pode falar o que você quiser. Para mim, eu não concebo e não aceito a gente gastar um dinheiro de algo que tem antidepressivo tricíclico no posto. Não aceito. Se o indivíduo está fechado e não vai mudar, por que você vai levar no evento? Era diferente. E ele ainda carrega meia dúzia com ele. Ele carrega meia dúzia. É diferente de um geriatra que chegou lá no começo e falava assim, nossa, para mim não fazia sentido. Eu sempre usei antidepressivo e... Achava que funcionava, tem dificuldade com esse aí, né? E olha a adoção de inovação, Rodrigo. Hoje você fala de duloxetina, eu também me orgulho muito eu participei muito da construção de Veligia, quando a duloxetina vai para a Libs. Hoje, cara, você chega para um residente, para qualquer... Para um residente. Residente é uma figura maravilhosa, né, cara? Aliás, indivíduo que uma hora temos que falar só deles. Mas você chega hoje em qualquer centro de dor, a primeira coisa é, tá usando duloxetina? Então, esse mindset de mudança, ele precisa de usar o princípio de influência social. Outra dica prática, essa é a mais difícil, cara. Não convide para o evento o indivíduo que é disfuncional. O disfuncional, ele pode ser uma pessoa legal no consultório, legal com você, um pai legal, mas é aquela pessoa que em pequenos grupos ele atrapalha o evento. Vocês entenderam, pessoal? O disfuncional que alguém está falando é aquele sujeito que quer atenção para ele não paga de perguntar para o professor, tudo que fala lá ele é contra, esse mecanismozinho, não paga de conversar com o do lado, é aquele sujeito que atrapalha o andamento da aula, do curso, do que for, né? Ele desqualifica no final, ele desqualifica. Então, a minha recomendação, se você tem um funcionário, acontece muito com a gente. Tem projetos que são assim, se você não fizer um evento na cidade tal, chamar a pessoa tal, não tem evento. Cara, é um bom momento de você usar a aula expositiva, porque a aula expositiva é mais controlada. Ele não tem como fazer isso. O speaker está dando aula... Ele não vai ser tão louco de ficar... Não, mesmo que ele queira falar, tem um momento da exposição, tem um momento da pergunta e depois a gente vai jantar. Então o speaker, quando o indivíduo é muito inconveniente, ele consegue, mas está blindado. A outra dica muito importante, é fundamental valorizar os tímidos, que costumam ter contribuições valiosas, só que para o tipo de evento interativo você tem que tomar cuidado na hora de convidar, não ter um fóbico social. Porque você pode causar uma exposição danosa, literalmente. Então, como é que isso tudo se resolve na prática? Primeiro, quando você faz um speaker program, de valorizar isso. Isso aqui não é um encontro convencional. Eu estou fazendo todo um investimento, todo um processo. E você sabe de onde que muitas vezes vem o resultado? Formar uma base de Rise Stars bem formadas. Isso dá um resultado assim... Diferenciado. Muito. Eles saem com um grau de engajamento. Aí tem farma que pode medir isso, tem farma que não pode. Mas eu sempre falo pro meu cliente, se o seu speaker sair daqui, chegar em casa e falar, eu nunca vivi nada igual, top. Agora, quando o evento vai ser implementado, o consultor, quem for convidar, fazer todo esse protocolo, estou te convidando para uma troca de vivência, você vai ser valorizado. Você topa participar? Vai ser dessa forma. O que acontece na prática? Com o tempo, os médicos descobrem que aquilo agrega valor.
Aí ele fala assim, cara, né? esse evento eu quero. Mas por que você quer ir nesse evento? Porque lá eu discuti coisas que mudou minha prática clínica. E isso não tem preço, não consigo em lugar nenhum. Então, essa mágica de segmentar a audiência é fundamental. E aí uma coisa que eu sou obsessivo com os speakers que a gente treina, né? Cheque se você conseguiu fazer todo mundo falar. Porque muitas vezes eu falo na Pharma, cara, você está pregando para convertidos. Você está num grupo que ele sempre São as mesmas pessoas, elogiam os mesmos remédios e fica ali. Ele vai no speaker train, ele vai num evento tal. Agora, o médico que é ali, ele pode ser o mais beneficiado de... eu vim aqui, eu não sou pesquisador, mas eu queria muito saber essa coisa. Se você cria esse ambiente propício, ele sai de lá aberto, ou seja, eu acho que o nosso papel é fazer o speaker criar ali uma incerteza. Na incerteza ele vê uma influência social clara, que ele fala, opa, mas se fulano que é sério está falando isso, faz sentido. E o influenciador não pode receber qualquer briefing, ele vem como um convidado. E aí a mágica final que é o pós-evento. Agora que eu conheço a minha audiência, que eu vi como comportou, o que eu preciso para que o processo educacional se converta em mudança de comportamento? Que eu sei, a Pharma precisa disso. Eu não sei se eu tergiversei. Não, eu acho que foi bem legal. E aí, nessa linha, então, a gente falou lá da escolha do speaker, falou do convite para as pessoas que vão assistir. Você comentou, e eu acho que vale reforçar, de alguns cuidados com o local. Então, quando é um evento menor, para todo evento, precisa ter uma acústica legal. Você não pode ir num restaurante aberto, que é uma bagunça, que ninguém consegue ouvir. Tem que estar num ambiente adequado. Se for um evento de discussão, uma mesa que as pessoas se veem, então preferencialmente em U, alguma coisa desse tipo. Ter como a pessoa escrever, anotar alguma coisinha, porque... Não esquecer dos testes audiovisual. Testar as coisas antes. Aí você falou... Eu digo mais um ponto sobre isso, cara. Não tem na nossa implementação... O que a gente faz, a gente sempre tenta defender para o cliente se houver budget, tente trazer alguém para acompanhar o primeiro evento do speaker. Boa. Isso, cara, invista nisso. Esse é um ponto importante, alguém e aí que vai ver e vai dar depois um feedback e já fale para esse speaker antes que ele vai ter esse feedback, então vai ser estruturado, para ele não chegar assim, poxa, eu dei uma aula, agora de repente vem alguém aqui me avaliando, validando o que eu tô fazendo. E é um momento que a gente faz transferência de know-how. Hoje foi o dia da calibração do time promocional do time não promocional. Agora você tá apto a fazer isso. Boa. Cara, não tem no Brasil um lugar que a gente não, às vezes, trava uma luta com um restaurante que tem a seguinte dor. O restaurante, ele quer... eu quero que as pessoas cheguem, sejam bem atendidas, acomodadas e fazer o serviço para eles saírem daqui encantados. Cara, a gente dá trabalho para o restaurante. Porque a gente já chega lá... Muda a mesa, faz não sei o quê. Dá trabalho, Rodrigo. Ele já chega lá e ele fala, não, mas não é assim. Eu falo, olha, nós vamos criar um ambiente acolhedor, as pessoas vão chegar, pode servir as entradinhas, tem cliente que pode servir um pouquinho de vinho, tem cliente que não pode, mas é o welcome, é a chegada. Dica prática. Marcou para 7h30, de 7h30 às 8h esse momento. 8h... vem o restaurante carne, peixe ou frango. Legal. Começa o evento, eu canso de ouvir, não pode ter menos de 1 hora, não vai dar certo se durar mais de 1 hora. Como é que você está falando de 1h30? É porque as pessoas não conhecem como é que você integra uma metodologia ativa e faz ela durar de 1 hora, 1h30 e ninguém vai ver o tempo passar. Deu esse momento, serve o jantar... E aí sim, aberto ali para interação livre entre eles. A gente já fez milhares de eventos assim. Então, é muito importante esse alinhamento com o restaurante, que eu sei que você está aqui, as pessoas também vieram por você para ter um momento agradável. Mas o nosso foco aqui é promover essa experiência de aprendizagem dos convidados. Os restaurantes, todo mundo tem muita demanda, né, Rodrigo? Então é uma briga que geralmente o nosso time... A gente tem uma coisa legal, que a gente tem uma rede de pessoas hoje que colaboram conosco e que tem muita experiência porque foram
representantes consultores. Esses caras chegam... Sabem comprar essa briga e resolver. Sabem comprar essa briga. E aí, por final, para encerrar, não acaba ali no boa noite e termina nessa visita que você falou, em até 72 horas, para ir lá, para entender como é que foi esse evento, como é que é, fala um pouquinho dessa visita. A luta que a gente trava é assim, o representante está fazendo o evento, ele fala, chegou um pessoal daqui que falou que o evento tem que ter 8 a 16 pessoas. A taxa de quebra de um evento, conforme o lugar, você tem que convidar 40 para ir 10. Então, acima de tudo, eu sempre coloco isso, olhar empático. Você está começando agora, depois que o programa estiver estabelecido, ele vai chegar com orgulho e falar, doutor, vem para o meu evento que no meu é diferente. Mas até isso é uma pessoa que fica ali lutando para confirmar as pessoas. Eu vivo isso nas minhas noites de lançamento do livro. Eu fico ali, eu lancei uma vez no Rio, será que vai dar público? Aí quando chega o público, o consultor, deu coro. É aí que é o problema. Não é a hora que ele deveria relaxar. É a hora que ele tem que se voltar, tentar fazer escuta atenta de maneira discreta. Porque essa escuta de qualidade vai revelar, às vezes, o que falta, cereja do bolo. Então, não é ficar na frente do médico, o que o senhor falou? Não é isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Aqui em São Paulo, tem casas que você tem ali o U, onde as pessoas interagem. Eu recomendo que na hora da interação, sei que isso é difícil para alguns clientes, mas não é legal colocar o consultor com o grupo médico, porque trava um pouco essa parte. Aí o consultor inteligente, tem lugares nesses restaurantes que você faz o que eu falo de eminência parda. Você está ali ouvindo, atento e tomando nota. Beleza. No dia seguinte, o que a gente faz? Aí é a minha recomendação, nem sempre as pessoas têm budget. Vai uma pessoa, geralmente do nosso time, toma café da manhã com o gestor, se for uma empresa... A gente gosta muito de atender as empresas nacionais hoje que trabalham com números... Muitas pessoas, então conversa com o gestor, rara você vai conversar com o consultor, de maneira prática fazendo o seguinte: qual é o meu objetivo micro na visita que eu vou fazer nas próximas 72 horas? O meu objetivo micro é checar se o entendimento dele do caso clínico está de acordo com a curva de adoção que eu pensei. Beleza. Qual é o objetivo macro em 2 a 3 visitas em 90 a 120 dias? Quando ele faz isso e sai com essa consciência, a gente sente assim, agora você pode ir. E aí, isso realmente é importante para quem está aqui como gerente BR, gerente de produto, porque é uma luta, né? A pessoa faz, ela fala, cara, mas era isso que faltava. Então, Rodrigo, isso para mim é o pré, per e pós-evento. E graças a Deus, cara, com a escrita do nosso livro, o livro acabou virando uma espécie de manual disso. Então hoje o consultor ele pega, é super legal que ele fala, cara, legal, tem ciência em pré, per e pós-minimite? Tem, tá aqui, tem um jeito de você compor audiência, etc, etc. E claro, né, Rodrigo, conforme o seu grau de sofisticação e quanto mais você puder investir, aí hoje a gente recomenda mesmo, cara, pense em um programa, faça o autoteste, ofereça trilhas, e sempre que possível está dando muito certo, você está vivendo isso no Empro, criar um ambiente de colaboração entre os speakers, onde eles voltam do evento e falam assim, nossa, estava em São Luís do Maranhão ontem, foi difícil, o voo atrasou, chegou um médico atrasado, você já viu treinamentos nossos, a gente ensina tudo isso, porque quando você tem um grupo de speakers engajados, que defendem aquilo como um programa de educação que é como se fosse deles, cara, a força disso, eles saem depois replicando para residente, para o colega, eles saem assim, é o vírus da educação, né, cara? Quando o vírus da educação entra, a mágica acontece. E aí, pensando nisso, quem está lá em casa gostou do nosso papo e quer conhecer um pouco mais disso, onde que ele encontra aí o Ari, onde que te acha, eu sei que tem assinado, bom, enfim, vamos aos poucos lá.
Onde que ele te acha? Rodrigo, eu demorei para me encontrar, viu? Eu demorei para me encontrar. Boa. Eu demorei para me encontrar. Porque assim, eu acho, tem uma pessoa querida, um grande empresário que me ensina muito, Mário Matheus, que ele fala: as empresas crescem de maneira desorganizada e se organizam. Então, eu, na minha vida, aos 36 anos, quando eu decidi deixar tudo e dedicar a Sinapse, foi um momento de eu expandir possibilidades e foquei. Esses últimos anos, eu não tinha Instagram. A gente teve um desafio que eu estava feliz da vida no LinkedIn. Então, lá no LinkedIn você vai me encontrar com o professor Ariovaldo. E é um ambiente seguro, né? Ali a gente fala de farm e tal. Então, só agora, com mais clareza, que eu defino os meus negócios assim. Como professor Ariovaldo, eu tenho uma carreira de fazer meus conteúdos, escrever meu livro. E é uma esteira que sou eu como produtor de conteúdo. Então você vai me achar no Instagram, professor Ariovaldo, e no LinkedIn dessa forma. É eu enquanto formador de conteúdo. Então hoje eu tenho livro, palestra, imersão, mentoria em grupo, mentoria individual e um produto que é muito utilizado que a gente chama de Mind, Sinapse Mind, que é você ter acesso comigo, ficar 2 finais de semana do ano comigo treinando, ter 2 finais de semana no Zoom e ter acesso ao meu WhatsApp. Isso é professor Ariovaldo. A Sinapse Consultoria é uma empresa especializada nisso que a gente falou. Ou seja, nós somos uma empresa de consultoria em educação que ajuda a desenvolver mercado de quem precisa pelas vias da educação. É uma honra ter vocês de parceiros, porque, cara, é legal, né? Quando a gente vê no campo. Muito. E por fim, aí é nosso, né? Aí demorou um tempo para a gente entender com clareza a Sinapse Academy, cara. A Sinapse Academy é uma plataforma de educação em que os nossos alunos e alunas têm acesso a uma comunidade exclusiva. E lá dentro, toda vez que a gente faz um speaker training, a gente tem uma área específica de membros daquele projeto. Então a gente filma o speaker training e sobe com essa gravação do roleplay para que o speaker assista antes dele fazer o primeiro evento. Isso é crucial. E lá dentro da Sinapse Academy, um ambiente de desenvolvimento nessas habilidades de comunicação que eu citei. Então, professor Ariovaldo, Sinapse Consultoria, Sinapse Academy, que é a plataforma. Sinapse com Y lá. Sinapse com Y. A gente é muito... tem esse jeito acessível, informal. Então, a gente está sempre lançando livro. Lançamos a última vez, que foi no dia 28, no Rio. A gente acabou desmarcando São Paulo, mas a gente faz agora no Shopping JK. Todas as capitais do Brasil vão ter. E o que eu recomendo muito leia o livro. Ele é um manual. E esse livro pode te ajudar a estruturar isso tudo de maneira autônoma. Você não precisa contratar gente, está tudo ali e quando nos chama... Mas se for corrido, dá para contratar a Sinapse e a Sinapse ajuda a tocar isso aí, né? Ajuda, cara. A gente acredita o seguinte, gente, super obrigado pelo convite, sei que a gente está chegando no fim. Eu acredito que, acima de tudo, você precisa de um parceiro como uma instituição educacional. Não é fácil, cara. A vida do gerente de produto, gerente médico... Muita coisa, corrido, né? Tem muitas coisas, vários pratos para equilibrar. E é uma relação que se coloca no lugar do médico. Você não é uma instituição de educação. É diferente quando você fala assim... E, cara, no começo, para fechar meu comentário, nunca vou esquecer, eu tô com o mesmo mentor há 21 anos. E ele falou comigo uma vez assim, você não vai precisar da UFMG para ser alguém, você vai ter sua própria instituição. Eu falei, você tá louco? Né? E hoje, cara, super legal, a Sinapse, enquanto Instituto de Educação, te ajuda nisso, a te deixar mais solto, mais confortável, para que você possa fazer seu papel sem tudo pesar. E fazendo o meu jabá, hoje, como a gente dá palestra sobre o livro, é algo que não é customizado, mas é super acessível e às vezes é a nossa porta de entrada. Então, se você tem uma convenção que vai acontecer, se você quer que a gente vá lá e faça. Eu fiz agora, tenho feito as palestras online e, cara, tenho feito as pazes com Teams. Boa. Tá fluindo muito bem. Somos super acessíveis. www.sinapseconsultoria.com.br, www.sinapseacademy.com.br, www.professorariovaldo.com.br. Ali se acha tudo e
A gente, acima de tudo, estamos juntos, a gente vai fazer com você e vai vir o resultado que você tanto sonha para ser feliz, né? Ari, obrigada. Eu, assim, tô apaixonada. Foi ótimo. Várias dicas valiosíssimas para todo mundo que tá em casa. Mais uma vez, muito obrigada por ter topado e vindo aqui falar um pouquinho do que você tem vivido aí durante um bom tempo e toda a sua experiência, principalmente com o speaker training, com médicos, em como ajudar nessa capacitação de profissionais que levam informação para outros profissionais. Então é um ponto muito importante essa sua jornada. Obrigada mesmo de coração. Que pena que o pessoal de casa não tá podendo comer a palha italiana, né? É verdade, então, gente. Nos bastidores, a gente trouxe a palha italiana. E obrigado demais de novo a todo mundo que tá aqui, equipe maravilhosa. Show de bola. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostaram do nosso conteúdo, curta aí nosso episódio, compartilhe com os amigos e, por favor, deixe seu comentário, o que a gente pode melhorar, dicas, sugestões de novos convidados e novos temas. Um abraço. Obrigada.